Hoje é um dia de agenda lotada de indicadores na área econômica e esses indicadores estão mostrando bem o que está acontecendo com a economia brasileira. Um dos dados mais positivos é em relação ao mercado de trabalho. Saiu a PNAD do IBGE referente ao trimestre encerrado em setembro, com uma taxa de 12,4%, que veio 0,6 ponto percentual abaixo do trimestre anterior, quando estava em 13%. Sobre o mesmo trimestre do ano passado, no entanto, ela subiu 0,6%. Um ano atrás, a taxa estava em 11,8%. Agora, é importante notar que houve uma pressão maior de procura por colocação. Então, isso interfere até nessa variação da taxa em relação ao ano passado. No ano passado, havia situação de desalento. O noticiário era péssimo em relação à economia, as pessoas sabiam da dificuldade de conseguir um novo emprego e, portanto, nem iam procurar essa colocação. Então, havia menos pressão de trabalhadores no mercado de trabalho, porque a estatística só considera quem está procurando emprego, não quem fica parado em casa sem procurar uma colocação. Agora, não. Com esse noticiário um pouco mais favorável quanto à retomada do crescimento econômico, as pessoas voltam ao mercado de trabalho, voltam a procurar uma colocação e aí retornam à estatística. Então, por isso, nessa comparação, nós temos essa piora e ainda temos 13 milhões de desempregados, mesmo com o aumento de vagas que ocorreu neste último trimestre. Mais do que isso, houve também um avanço importante do trabalho por conta própria. Tem sido uma alternativa para quem não consegue o emprego no mercado de trabalho ou não consegue com a remuneração que espera. Então, muita gente está abrindo o próprio negócio, está trabalhando individualmente e tudo isso também tem ajudado a reduzir o desemprego. Claro que a taxa de desemprego ainda é elevada. 13 milhões de desempregados no país, é um contingente muito alto, a gente está longe de uma situação ideal, mas há esse processo de recuperação que ajuda até a reforçar o andamento da economia brasileira. A outra sinalização também foi positiva, saiu a ata da última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa ata acabou reafirmando o que o Banco Central já sinalizou na semana passada, quando divulgou a nova taxa básica de juros, que deve haver mais uma redução de 0,5 ponto, com menor intensidade, na reunião de dezembro, e aí a taxa básica vai chegar a 7%, que vai ser a menor da série histórica, que começou em 86. Só que o Banco Central deixou em aberto a possibilidade de mais um corte no começo do ano que vem, dependendo do cenário na época. Então, é preciso ver o que vai acontecer em termos de ajuste das contas públicas, se o governo consegue avançar com medidas que possam viabilizar um cenário melhor para as finanças, se haverá um controle da inflação, se a inflação segue nessa trajetória que é esperada, sinalizando para o ano que vem uma inflação pouco acima dos 4%, ainda abaixo do centro da meta. Então, se as condições forem essas, inclusive no que se refere a cenário internacional, perspectivas de impacto das eleições, aí a gente pode ter uma taxa abaixo de 7%. Ainda vai ser uma taxa elevada. Claro que nós queremos um juro muito mais baixo aqui no Brasil, mas é um processo que também favorece a retomada do crescimento. Agora, o grande problema continuam sendo as contas públicas, e aí está a outra parte do noticiário. São as medidas provisórias que foram baixadas pelo governo para tentar viabilizar a meta fiscal do ano que vem. Ele já está preocupado com isso, apesar de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ter rejeitado a aceitação de novas medidas provisórias, o governo sabe que pode não contar com a mobilização do Congresso no curto prazo e ele precisa garantir o orçamento do ano que vem. Então, vem por medida provisória o adiamento de reajuste do funcionalismo, o aumento da contribuição previdenciária também do funcionalismo, a desoneração da folha de salários. Para este ano, o governo prorrogou o refis para ter mais um reforço de caixa até o mês de novembro. Então, há essa preocupação tanto neste ano como no ano que vem. Para este ano, as projeções já batem mais ou menos com a meta que foi revista recentemente. Agora, para o ano que vem, o governo vai ter de contar com receitas extraordinárias, como aconteceu neste ano, em que ele teve esse parcelamento aí de dívidas tributárias, o refis. Então, várias medidas pontuais acabam reforçando o caixa do governo. Agora, fica faltando aquela reformulação estrutural que passa pela reforma da Previdência, que a gente não sabe se o governo terá condição, ambiente político, mobilização do Congresso para a votação. Vale lembrar que agora nós teremos mais feriados em novembro, depois vem final de ano, tem recesso, ano que vem tem eleições, tem Copa do Mundo, então o governo vai ter que correr contra o tempo e contra a desmobilização e a resistência do Congresso se quiser produzir resultados mais efetivos em termos de ajuste das contas. E esse é um ponto fundamental quando se pensa numa retomada mais consistente do crescimento econômico.